E aí, galera? Bom, se você está morando no planeta Terra nos últimos 6 meses, você certamente já acordou pensando: caraca, tô com Covid. E agora? O que fazer? Com uma ampla gama de sintomas que podem ser experienciados pela doença do novo coronavírus, a Covid-19, a gente fica um pouco atordoado. O que antes podia ser tratado com o chá e o colo da avó, agora pode precisar de outros cuidados. Eu sou Fernando Aguzoli e eu vou conversar com o Dr. Otávio Castelo, médico geriatra, sobre o que fazer a partir desse momento da suspeita ou da confirmação da doença. Doutor Otávio, tudo bem? Me diz primeiro onde Tudo é que bom. você está. Eu estou em Brasília, no Distrito Federal. Brasília. E há alguma particularidade desse combate à Covid-19 aí em Brasília que possa ser compartilhada? Tem alguma dificuldade maior em relação aos outros estados brasileiros? Eu acho que a gente está num momento de enfrentamento de um acontecimento sem precedentes na história recente da humanidade, né? E todos os lugares do mundo estão enfrentando desafios. Os estados brasileiros, cada um a seu jeito, estão enfrentando desafios. Aqui no Distrito Federal, o isolamento social foi um dos primeiros lugares do Brasil onde começou e conseguiu-se um certo achatamento de curva. Então, a gente está vivendo uma situação que tem bastante casos, a gente já passou de 40 mil casos, já está perto de 400 mortos, né, pela Covid-19 no Distrito Federal, mas é uma situação que ainda tem um certo controle, se você comparar com outros lugares do Brasil, que já não tem mais leito, que já está numa situação mais de calamidade mesmo, né? E nós estamos nesse momento, né, aqui no meados de junho, começando a abertura. Então, as feiras livres vão começar a funcionar, os bares devem começar a funcionar mais para o final desse mês. Então, a gente já começou um momento de abertura. E o que se espera é aquela coisa, né? Vai começar um período de abertura, vai se observar, daí se fecha um pouco. Ainda hoje, na imprensa, estava dando a notícia de que existem micro-regiões do Distrito Federal com maior número de aglomerações que coincide ao maior número de casos. Então, as ações do governo vão ser provavelmente mais pontuais, mais intensas de fechamento nessas regiões. Uma das coisas que já aconteceu antes do feriado de Corpus Christi foi a região administrativa de Ceilândia, que é a mais populosa do Distrito Federal, inclusive é a mais populosa em relação a mais idosos também. Eles também tiveram fechamento do comércio por 72 horas. Provavelmente o gerenciamento vai acontecer aqui, como acontece em outras partes do mundo, com esse racional de abre um pouquinho, observa, fecha um pouquinho, e aí vai se levando de uma maneira em que tenta se restaurar uma certa normalidade da vida das pessoas. Bom, se a gente vai falar sobre Covid-19, então é legal também que a gente possa estabelecer uma diferença entre Covid-19, coronavírus e o SARS-CoV-2. O que cada uma dessas nomenclaturas significam, doutor Otávio? Bom, o nome oficial do vírus, né, tecnicamente falando, é SARS-CoV-2. Esse é o nome do novo coronavírus. Porque existem os coronavírus, que é uma família de vírus, né? Assim como no reino animal existem outras coisas, família dos primatas, né? Família dos felinos. Então tem uma família de vírus que são os coronavírus. Tem vários subtipos dessas famílias, tem alguns que inclusive afetam só animais, só humanos, etc. e tal. E existe já várias doenças catalogadas, né, causadas por coronavírus. Esse coronavírus que se identificou, como todo mundo sabe, a partir dos casos da China no final do semestre passado, é o SARS-CoV-2, que acabou sendo chamado de novo coronavírus, né? E ele causa uma doença que é a Covid-19, né? Por que 19? Porque ela começou no ano de 2019. É por isso que acontece. Assim como a gente fala dos surtos de gripe, o surto de gripe de influenza 17, de 2017, e assim por diante, né? Então, Covid-19 é o nome da doença e SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, é o nome do agente que causa essa doença. Aí a gente entra nos sintomas, e eu, honestamente, eu fico bem perdido, porque pode ser febre, tosse seca, dor no corpo, dor de garganta, perda de olfato, perda do paladar, dentre outras várias que já foram catalogadas em diferentes países, em diferentes continentes. Parece que o vírus ele vai migrando e ele vai adicionando novos sintomas. Como é que a gente pode identificar quando
Existe alguma coisa errada acontecendo? Porque é utópico pensar, é fantasioso, que as pessoas pararam de ter amidalite, que as pessoas pararam de ter pneumonias, que as pessoas pararam de ficar gripadas. Ainda mais agora aí no país, no sul, onde a gente começa o inverno, a gente já está com as temperaturas baixas, as infecções respiratórias. Como que a gente pode identificar, bom, o que eu tenho hoje é preocupante ou o que eu tenho hoje é só uma dor de garganta? Eu vou responder a sua pergunta falando sobre a infecção de coronavírus de uma maneira geral, porque vamos lá. Em primeiro lugar, é assim: a gente sabe que esse conhecimento está em construção. Então, você tem estudos científicos que estão avaliando, porque a doença também não se comporta exatamente igual em todas as populações, né? Mas dos grandes estudos que a gente já tem um dado muito interessante que é importante que quem nos assiste saiba. Em primeiro lugar, das pessoas que forem infectadas pelo vírus, o que significa dizer que o vírus entrar no corpo da pessoa para causar a doença, 30% das pessoas não vão ter sintoma absolutamente nenhum. Isso significa dizer que a pessoa vai ter infecção, provavelmente vai desenvolver imunidade e não vai ter sintoma nenhum. Ela sequer vai ficar sabendo que teve a infecção por coronavírus, ok? 30%. Outros 55% vão ter a forma leve a moderada da doença, que é um gripão. E aí a gente tem, como você estava dizendo, uma quantidade enorme de sintomas que podem se combinar, né? Pode ser desde um quadro de dor de garganta, com coriza, né, que é o escorrimento nasal, dor no corpo, aquela dor no corpo de gripe, né, dor muscular, dor articular. Podem acontecer tosse, febre é muito comum, né? Embora febre, existam trabalhos que mostram que febre só está presente em 60 a 70% dos pacientes. Muitos pacientes de Covid não vão fazer febre ou vão fazer uma febre bem baixinha. A gente vê nas pessoas também o acometimento de sintomas digestivos, alguns pacientes têm diarreia, têm vômitos, não é? E aí é interessante, voltando àquele raciocínio, então, 30% não vai ter sintoma nenhum, 55% vão ter sintomas de uma gripona, que pode ser desde leve a moderado, e só 15% dos pacientes vão ter a forma pulmonar, que vai exigir suporte hospitalar com necessidade de suplementação de oxigênio e outras medidas como antibiótico. E aí, entre esses pacientes, que são 15%, você tem 3 a 5% que vão ser graves, vão precisar de UTI com ventilação mecânica, né, com respirador artificial. Então, veja que 85% das pessoas que forem acometidas ou não vão ter sintoma nenhum, ou vão ser tratadas em casa com remédios gerais para um quadro viral, né? Para esses sintomas que são mais ou menos específicos. Eu acho que eu não citei, mas dor de garganta também faz parte. Em alguns casos, a perda do olfato, né? A anosmia, é uma coisa que também pode acontecer. E, aliás, é um sintoma que é relativamente raro. A gente vê ele mais em pessoas que têm doenças respiratórias crônicas como rinite, sinusite. Então, uma pessoa que nunca teve anosmia, falta de olfato, e de repente, durante um quadro gripal, fica assim, é para desconfiar de Covid-19. Aí a gente passa 6 meses já do início dessa pandemia, a gente já aprendeu muita coisa, você mesmo comentou, a gente está em um constante aprendizado sobre esse novo desafio que o mundo inteiro enfrenta, mas o Brasil ele acabou adotando uma estratégia um pouco diferente de testagem em comparação àqueles países que são utilizados como exemplos hoje durante essa pandemia. Eu quero te perguntar qual é o maior desafio hoje, com o conhecimento que já se tem da doença, tanto desses múltiplos sintomas que podem ser apresentados, tanto das testagens disponíveis. Qual é o maior desafio diagnóstico hoje no Brasil sendo enfrentado? Olha, eu vou ser bem franco com isso. Eu sou médico e gosto muito da área técnico-científica. Na verdade, no meu trabalho, eu procuro o tempo todo, como médico geriatra, como perito, médico legista, fazer um trabalho técnico-científico. Mas, infelizmente, nesse caso, eu acho que o maior desafio que a gente tem está na esfera política. Porque eu não estou defendendo um lado ou outro, mas o que está acontecendo é que existe o apaixonamento das pessoas pelas suas ideias. Então, as pessoas estão tendo defesas de linhas
se a gente deve testar em massa, se não deve, se deve dar determinados remédios ou não deve, de uma forma que, às vezes, a gente não consegue mais sequer dialogar com elementos técnicos, porque as pessoas viraram, às vezes, até fanáticas. E isso eu digo dos dois lados. Quando você vê aspectos como se deve liberar ou não cloroquina ou ivermectina, você vê defesas apaixonadas para os dois lados, que deve ou que não deve, porque isso foi politizado. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que o maior desafio é a gente dar uma paradinha na bola, pensar com um pouco mais de técnica, um pouco mais de ciência, sabe? Você vê, por exemplo, a gente teve recente uma demonstração muito interessante nesse sentido. Eu acho que o Reino Unido tem dado alguns exemplos muito interessantes em relação a como os governantes se comportam, né? E eu não estou aqui dizendo que eles estão certos ou errados, mas eles têm sido coerentes. Por quê? Você veja que lá no começo eles adotaram uma estratégia de não fazer isolamento social. No primeiro momento, eles não fizeram isolamento social. E entenderam que eles iam deixar, como é uma doença que acomete mais os idosos, né? Eles iam deixar as crianças normalmente na escola, essas crianças iam levar as doenças para casa, os velhos iam pegar a doença e iam se imunizando. Isso a gente chama de imunização de rebanho, que é quando você vai deixando que a população naturalmente vá tendo contato com determinado agente e vá se imunizando. Eles foram um dos poucos países que, no primeiro momento, tomou essa atitude de não fazer isolamento social. Mas, depois de um estudo do King's College que mostrou que a situação podia ser dramática se eles mantivessem essa estratégia, eles voltaram atrás, né? O governo voltou atrás, reconheceu e falou, olha, nós erramos, essa não é a melhor estratégia. Em que pese que ninguém sabe muito bem qual era a melhor estratégia, eles tiveram a humildade de dizer, realmente, a gente não sabe. E olha que eles são um dos berços da epidemiologia mundial, né? Eles têm autoridades relevantes para poder pensar sobre esses assuntos. E eles mudam, então, a estratégia, fazem o isolamento social e seguem dessa maneira desde então. Recentemente, com toda a discussão se tinha ou não tinha determinado remédio para tratar ou não tratar, se os Estados Unidos liberam a cloroquina, se não liberam, no Brasil a mesma coisa, na Europa, aquela confusão toda de gente apaixonada para sim e gente apaixonada para não, né? O que o primeiro-ministro faz? Assim que sai um estudo falando que dexametasona, que é um corticoide, pode ser útil para o tratamento dos casos graves, portanto, os casos de UTI, porque ele poderia diminuir a taxa de mortes e poderia diminuir o tempo de internação, ele faz um pronunciamento dizendo, olha, agora nós temos um estudo científico de qualidade, robusto, que nos autoriza a colocar isso como política de governo, como política de saúde pública. Então, nós estamos fazendo todos os esforços para promover a disponibilidade dessa medicação em todos os lugares necessários para que isso seja usado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é um governante que está se pautando em aspectos técnicos científicos, o E que se nem sempre a corrigindo. gente vê no mundo, né? E se corrigindo. Corrigindo. Porque, veja, eu acho que ninguém na área médica, é claro que nós temos grandes nomes, nós temos cientistas de peso internacional, mas o fato é que é uma doença nova. Em alguns aspectos, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Alguém pode dizer exatamente quando a gente vai sair disso? Alguém pode dizer exatamente quando a gente vai ter uma vacina disponível? Não, não pode. Muito do que está acontecendo está no território do imponderável. Só que é importante explicar para quem nos ouve, porque senão as pessoas vão criar um pânico, né? Nossa, então nem os médicos sabem nada, nós estamos todos perdidos, né? Estamos fritos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que mesmo para quem está no fronte de produção do conhecimento, vão haver dúvidas, vão haver necessidade de ponderações, de reanálises. E o problema é que quando as pessoas estão fazendo essas reanálises, aí eu volto lá na sua pergunta e na minha primeira resposta. Eu acho que um dos problemas que a gente está vivendo é um apaixonamento, não é? De pessoas que estão... E assim, eu estou começando a dizer isso pelos meus próprios colegas médicos, que às vezes defendem as coisas com um nível... Assim, a gente está vendo grupos de WhatsApp de médicos brigando porque as pessoas defendem as suas ideias de uma forma que às vezes fica assim até inadequado, perde-se até a compostura para defender ideias. Quando, na verdade, eu posso ter a minha ideia, você a sua, eu tenho meus argumentos científicos, você tem os seus, mas, na verdade,
ninguém sabe exatamente todos os detalhes sobre a doença. Há muita dúvida ainda, né? Principalmente em relação à eficácia de determinados tratamentos, né? E olha que assim, e como se criou também com essa história da gente ter o isolamento, olha só a situação que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Há o isolamento social, as pessoas estão em casa, todas as coisas na sociedade mudaram, as relações de trabalho estão diferentes, a forma de trabalhar, a forma de fazer compra, a forma de estar com as pessoas que a gente ama. Então, é um momento de profundo impacto na vida das pessoas. E dentro disso, você tem uma parcela enorme de pessoas que estão muito assustadas. E é natural que elas estejam, mas eu não estou dizendo que elas precisam estar assustadas, eu estou dizendo que é natural que elas estejam. Há uma pesquisa recente que mostrou que a procura de psiquiatras assim no Brasil cresceu 70% para novos pacientes. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Eu tenho visto no consultório, eu trato muito neuropsiquiatria geriátrica, a quantidade de pessoas que piorou de sintomas de ansiedade e de depressão é enorme por causa do confinamento. Então, o confinamento não é necessário, ele é maléfico? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que essa forma nova de viver, para muitas pessoas, está sendo muito penosa. E tem pessoas que estão literalmente em pânico. A pessoa não sai na rua para nada, nem para fazer compra, há um desespero instalado no ar. Quando, na verdade, a discussão precisava ser assim: precisamos ter as medidas de cuidado, precisamos ter alguns controles, mas de uma forma razoável, né? E tem pessoas que estão assim exagerando até, porque estão achando assim, falando português claro, tem pessoas que a conduta, a atitude interna do indivíduo é assim: olha, se eu pegar esse negócio, eu morri. Se eu pegar, eu vou morrer. Quem pegou, morreu. E não é o que os estudos mostram. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que se descuidar. Bom, eu estou agora falando com vocês sem máscara, porque eu estou fechado sozinho num ambiente em que eu posso usar isso, mas qualquer outro momento eu vou ter que estar com máscara, não é? Mas o que eu quero dizer é, as pessoas também criaram um pânico em relação a isso, que às vezes sai do razoável. E a gente precisa, na verdade, explicar, porque assim, existe grupo de risco? Existe. Todos devem se proteger? Devem. Não só para elas não contraírem, mas elas também não serem transmissoras. Esse é um dos grandes pontos de porquê, das justificativas de porquê do isolamento social, porque todos usaram máscara, porque todos manterem a mão higienizada, né? Mas que as pessoas às vezes estão criando um pânico assim de não fazer nada. Por exemplo, o sujeito vai no supermercado usando luva, e sendo que isso não é uma coisa que protege da infecção, e às vezes é até pior, porque ele suja a mão com a luva, o vírus não penetra na pele íntegra, né? E aí ele suja a mão fica suja, mas está com luva. O que ele faz? Como ele está com luva, ele mexe na máscara, mexe no rosto. Ele acaba se arriscando mais, estando mais em risco por estar de luva, porque tem um comportamento que acha que é seguro. Quando o correto era não pôr a mão no rosto, estando sem a mão. Ah, mexeu lá no pacote de biscoito, passa álcool gel na mão, pronto. É suficiente, não precisa usar luva no supermercado. Estou dando um exemplo de uma coisa, Sim. mas se você fala para o sujeito não usar luva, ele entra em pânico. Não, pelo amor de Deus, eu não posso pegar essa doença. Então, eu Essa, acho que a resposta foi cumprida, mas é que eu acho que é complexo mesmo. Você mencionou o Reino Unido, e isso é uma discussão aqui na Irlanda. Para quem não sabe, eu moro em Dublin, e foi uma discussão muito grande, porque os nossos vizinhos estiveram em um momento muito difícil nos últimos meses, né? O Reino Unido ultrapassou os outros países. O primeiro país que chocou o mundo inteiro com o número de óbitos foi a Itália, né? O norte da Itália é extremamente afetado. Depois a gente acompanhou tudo o que aconteceu na Espanha, na França, e o Reino Unido acabou passando aí até mesmo por essas medidas que você comentou. Mas depois se autocorrigiu com a ciência e passou a utilizar essas medidas que foram recomendadas e adotadas também pela OMS e por outras instituições técnico-científicas. Mas o nosso primeiro-ministro, aqui na Irlanda, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz que ele não fez nada de diferente em relação ao Reino Unido, ele só fez antes. Ele acreditou antes que deveria ser tomada alguma medida para esse distanciamento social saudável no início, para que as coisas fossem graduais, que não fosse algo tão penoso para a população, que não fosse esse baque dessa mudança da noite para o dia. Estamos em uma situação terrível, amanhã acordaremos em um novo cenário.
né? Então, as coisas foram acontecendo muito, foram passos, foram estágios, assim como está sendo agora a liberação desses estágios, né? Então, nós passamos por 5 fases de liberação aqui, todas muito bem desenhadas. Nosso primeiro-ministro é médico, então ele tem essa preocupação. E, doutor Otávio, quando a gente começa a experienciar esses primeiros sintomas, ou alguma combinação desse grupo de sintomas que nós conversamos agora, quando que é o momento, e há esse momento onde nós precisamos sair de casa e procurar por ajuda médica? Vou contar a minha história, porque eu tive Covid-19, né? E, aliás, eu fiquei com uma vontade grande de fazer uma camiseta escrito assim: eu tive Covid-19 e sobrevivi, você também irá sobreviver, né? Para exortar as pessoas a terem tranquilidade, né, e confiança. Eu comecei um dia, né, com uma dor de garganta. Até as pessoas me perguntam: onde você pegou? Em qualquer lugar, porque a doença está circulando, não tem mais necessidade de você saber de quem que contraiu a doença. Mas mesmo com todos os cuidados, a exposição profissional, eu acabei, num determinado dia, tendo dor de garganta. E aí aquela dor de garganta começou a incomodar. No dia seguinte eu consegui trabalhar de manhã, mas perto da hora do almoço eu comecei a sentir trabalhar. Inclusive, ainda bem que o trabalho era um trabalho que eu estava fazendo como esse, era um trabalho por videoconferência, né, sozinho. E aí eu comecei a ter uma prostração muito grande, uma falta de apetite, foi uma coisa que nunca me aconteceu, e a dor de garganta instalou também uma dor de cabeça muito grande, diferente daquelas que eu costumava ter, e mais à tardinha eu tive febre, né? E quando eu vi isso, eu falei: ok, é uma doença viral, dor no corpo. Eu falei: é uma doença viral. E no meu caso, eu observando aquilo, de repente eu parei de sentir olfato. Isso nunca me aconteceu na vida. Eu olhei na situação e pensei assim: bom, isto parece ser Covid, né? Com certeza parece ser Covid. Naquele momento, eu não tinha nenhum critério de ter que ir ao hospital. Por quê? Porque eu não tinha nenhum dos sintomas que são sintomas de alarme. O principal sintoma de alarme para ir ao hospital é a falta de ar. A falta de ar, ela não é o nariz tapado. A falta de ar é uma situação na qual, por exemplo, a pessoa caminha alguns passos e falta o ar. Lhe falta o fôlego, dá uma sensação de opressão torácica, de que o peito não expande, de que ela não entra o ar direito. Essa sensação de falta de ar, essa sim justifica a ida para o hospital. Por quê? Porque a tosse com expectoração e a falta de ar, principalmente a falta de ar, são os elementos que sugerem acometimento pulmonar. E o acometimento pulmonar é o que possivelmente vai precisar de hospitalização. Aquele que não precisar de hospitalização vai tratar em casa, como todos os outros. Então, não há necessidade de hospital. É até bom que não se vá ao hospital para evitar que você transmita para quem está lá, ou de que você, até se não estiver doente, receba de quem está lá. No meu caso, na manhã seguinte, eu achei que estava com falta de ar quando eu fui brincar com a minha cachorra e fiquei um pouco ofegante. Aquilo me deixou um pouco preocupado. E eu acho que tem uma coisa muito perigosa na medicina, que é quando o médico faz automedicação, né? O médico, quando fica doente, ele tem que ter a humildade de se submeter a tratamento médico também. É claro que você tem algumas facilidades e outras também nem tanto, né? Porque quando são determinadas doenças, o médico não tem, como diz num livro de medicina, o benefício da ignorância. Ele sabe, às vezes, da gravidade. Mas eu achei por bem ir ao hospital, porque eu estava com falta de ar, fui muito bem examinado aqui no Hospital Brasília. Eles fez um sistema incrível de atendimento no pronto atendimento deles, muito bem feito mesmo. Eu trabalhei muitos anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, então eu conheço o que é medicina de excelência e eu fiquei encantado com o que eles fizeram aqui. E realmente, assim, a ponto de fazer elogio para a gestão do hospital pelo que fizeram. E fui atendido, foi feito todos os procedimentos de investigação, os exames mostraram que era mesmo uma doença viral, os testes eram compatíveis, os testes iniciais, né, de linfopenia, que é a diminuição da taxa de linfócitos, proteína C reativa alta, e a tomografia era normal, mostrando que o pulmão era normal. Então eu fiquei tranquilo de que eu não tinha acometimento pulmonar, podia ir para casa, e depois de 4 ou 5 dias eu estava muito melhor, praticamente já recuperado, né? Ainda com alguns sintomas, mas já
fora daquela fase em que a pessoa vai piorando até ter que ser hospitalizado. Então, eu fiquei tranquilo, porque a minha evolução foi muito benigna. Foi um quadro mais tranquilo. E isso foi importante, porque, só que mesmo sendo um quadro tranquilo, eu tive que ficar 14 dias dentro de casa, quarentenado, sem trabalhar, a não ser por meio de conversas com as pessoas ou no computador, mas sem encontrar ninguém, né? Porque eu precisei ficar isolado, né? Para eventualmente não passar para ninguém. E eu fiz isso, acabou a quarentena, eu já estava. Sabe quando você pega o balão, que o pessoal coloca o balão, começa a inflar e o balão já está querendo subir, as cordas estão tensas ali para subir, aí de repente soltam as amarras, foi isso que aconteceu. Aí eu voltei para o trabalho, assim, eu sou muito ligado no meu trabalho, aí eu consegui voltar a trabalhar sem dificuldade. 14 dias. Você ficasse 14 dias em casa. Eu fiquei 60. Uma eternidade. Eu fiquei 60 em lockdown na Irlanda. Eu já estava enlouquecido em casa. Mas, Otávio, quais foram os exames? Porque se a gente vai falar em exame, não há como não comentar que é uma cilada. Né? Os exames, eles podem dar um falso positivo, um falso negativo. Como é que isso acontece? O que dá para a gente confiar? É uma pergunta ótima. Só para complementar, no meu caso, a gente também fez alguns exames, por exemplo, o teste para dengue, que poderia ser dengue. Está tendo muita dengue no Distrito Federal, né? E o teste rápido de dengue era negativo e os testes para outros vírus respiratórios também eram negativos. E aí eu colhi o swab nasal, né? Que é o exame que é chamado de padrão ouro, né? Para o diagnóstico. Mas esse nosso padrão ouro, ele não ganha nem medalha de bronze, sabe? Ele tem suas limitações. Eu vou explicar para que vocês possam entender com facilidade. Veja, qualquer método em medicina que se propõe a diagnóstico, ele tem que ter duas coisas para poder funcionar bem. Duas. A primeira é a capacidade de pegar uma pessoa que tem a doença e detectar que ela está doente. Imagine que a pessoa tem a doença e o teste não consegue ver que ela está doente. Então, é um falso negativo. É quando a pessoa tem a doença, mas o teste dá negativo e aí não se detecta a doença. Isso é um ponto. E a outra coisa é, quando o teste dá positivo, será que a pessoa tem aquela doença mesmo? Ou ele está dando positivo por outra razão, uma reação cruzada e coisa e tal, que se chama de especificidade. Então, todos os testes, para poderem ser bons, eles têm que combinar essas duas coisas. Eles serem muito sensíveis e muito específicos. Sensibilidade é a capacidade de uma pessoa tendo a doença, o teste ser capaz de diagnosticar. E especificidade quer dizer assim, se o teste deu positivo, qual é a chance daquilo lá ser a doença mesmo? E todos os testes são desenvolvidos assim, né? E existem estudos científicos que são feitos nas populações que validam esses testes. Então, por exemplo, quando se validou o método para testagem de HIV, se criou uma sistemática de trabalho que hoje, uma pessoa que tem um resultado de laboratório de HIV positivo, ela tem 99,99999% de chance daquele teste ser correto. É praticamente impossível daquele teste estar errado. Porque, na verdade, as pessoas não sabem, mas lá no laboratório são feitos 2 testes para HIV. Pegam o sangue da pessoa e põem para fazer um teste chamado ELISA, um imunoensaio, que vai ver que ele é 100% sensível. O que significa isso? Olha, se tiver HIV naquele sangue, não tem a menor chance do teste dar negativo. Acontece que esse primeiro teste ele vai pegar um monte de paciente que foi positivo e que não era. Aí já imaginou se liberasse o resultado positivo para uma pessoa que tem uma outra doença? Aí, quando o teste dá positivo, eles aplicam um segundo teste, que é o Western blot. Esse, ele não teria capacidade de sozinho descobrir todo mundo que está doente, mas quando ele dá positivo, é certeza que é o HIV. Então, quando você combina esses 2 métodos, um que tem 100% de sensibilidade e outro que tem 100% de especificidade, você dá uma chance de 100% de que a pessoa realmente tem aquilo. Eu estou dando esse exemplo, talvez o nosso público fale, nossa, mas que coisa complicada e tal, mas agora eu vou explicar para vocês como que é para a Covid-19, como que é para o SARS-CoV-2. O grande problema é que os testes, primeiro, a gente não tem vários tipos de teste no mercado, né? E o teste que é chamado de padrão ouro, que a gente deve fazer, ele tem a sua importância, mas no paciente que está do 1º ao 4º dia de quadro clínico, ou seja,
quando ele tem sintomas do primeiro ao quarto dia, o teste que a pessoa tem a doença, o teste vai dar negativo em 35% dessas pessoas. E foi o meu caso. Eu fiz o teste e o teste deu negativo. Né? Fiz o teste deu negativo. Só que o quadro clínico era tão claro que não tinha como dizer que aquilo não era Covid-19. Inclusive, porque o quadro clínico era claro, os outros exames de laboratório todos, né? O hemograma, afastou dengue, afastou outras doenças respiratórias. Então, era muito claro de que era Covid-19. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas vão ter o diagnóstico com a sorologia, com o teste de laboratório chamado de inconclusivo. E isso é um perigo. Quem acha que o teste diz tudo. E o que a gente está vendo hoje? O sujeito que não tem sintoma nenhum, mas ele quer fazer o teste. Aí ele vai lá e faz o teste. Pronto, o teste dá negativo, ele fala, eu estou livre. Quando, na verdade, esse sujeito dá negativo, mas se ele tiver a doença, ele tem uma chance, no assintomático, no indivíduo que nem tem a doença, a chance do teste dar negativo é de 45%. E se ele tiver o vírus, o teste vai dar negativo em 45% das vezes. Ou seja, o teste não tem uma utilidade clara. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, tem que ter cuidado em relação à utilidade, como raciocina com esses testes. Né? E você acabou cruzando as informações com o HIV. A gente sabe que tem uma janela imunológica aí, que nos primeiros dias, semanas da infecção, você talvez não consiga localizar, não consiga uma testagem positiva. Isso. Na Covid-19, a infecção do coronavírus, ela precisa de um certo tempo para que você localize com os exames hoje disponíveis? Eu entendi. Eu estava me referindo a um teste que é o chamado de padrão ouro, que é a pesquisa do PCR. O que é o PCR? PCR do vírus. Você põe um suave, que é um cotonete comprido, enfia ele lá dentro do nariz, lá atrás, na nasofaringe, depois lá na garganta, e colhe material de secreção dessas regiões. E aí você faz um estudo genético de pesquisa do material genético do vírus, que é a PCR, né, que é a amplificação de cadeia de polimerase, onde você vai pesquisar se existe naquela amostra material genético do vírus. Ora, material genético do vírus só tem quem tem o vírus. Então, se o teste dá positivo, você vê que tem. É uma pesquisa direta. Eu vou fazer uma analogia. É como se eu pegasse uma lupa de molécula e colocasse ali e olhasse através daquela lupa e dizer, tá vendo? Tem a molécula ali que eu estou procurando. Isso não tem janela, isso é na hora. O que acontece é que quando tem sintoma, a chance da amostra ter o vírus diminui. O que se chama de janela, isso é uma coisa, então, na PCR, que é uma pesquisa quase, digamos assim, direta, tá certo? Agora, o que é chamado de janela imunológica é o seguinte, quando uma pessoa contrai uma doença, ela demora um tempo para formar anticorpos, que são as proteínas do sistema de defesa. E aí nós também temos esse tipo de teste para a Covid-19. E como é que ele funciona? Só vai ter imunidade, esses testes de imunidade, eles só começam a dar positivo a partir do 8º ou 9º dia da doença. Então veja que é interessante, porque o sujeito que chega no hospital no começo da doença e faz esse teste de sorológico, né, ele não vai ter esse diagnóstico. E esses testes, muitos dos testes rápidos, na verdade, todo teste que for feito com sangue, né, todo não, mas a maioria no mundo todo, é feito com essa tecnologia. Então, quando você faz que as pessoas vão no posto de saúde ou vão nos seus postos de trabalho, pegam lá uma gotinha de sangue da ponta do dedo e faz um teste rápido, o que a gente está vendo? A gente está vendo imunidade. Para o sujeito que acabou de chegar no hospital, muito provavelmente esse teste vai ser negativo, porque se ele acabou de começar a ter a doença, ele não tem imunidade. Então para que serve esse teste? Serve para você ver que pessoas que tiveram a doença às vezes nem estão sabendo. E aí você fazer o manejo. Porque para que servem esses testes, na verdade? Serve para os médicos manejarem os casos. Serve para você dizer assim, olha, o seu teste foi positivo, mesmo que você não tenha sintoma, você está afastado do trabalho e fique na sua casa em quarentena. Mesmo que você não esteja sintoma nenhum, você vai ficar quarentenado. Por quê? Porque você usa esses testes para você conseguir circunscrever as pessoas numa determinada região, para você isolar as pessoas, para você diminuir a transmissão entre as pessoas. É para isso que o teste serve.
Porque o tratamento não vai ser nada diferente se tiver teste positivo ou se tiver teste negativo. Então, os testes têm uma finalidade epidemiológica, uma finalidade de como gerenciar a infecção. E aí isso é importante das pessoas saberem. O que Eu tem de vejo muitas gente que pessoas fica desesperadas quando, por para fazer o exemplo, teste. exatamente, porque eu sei que um amigo meu foi diagnosticado, ele testou positivo, eu entrei em contato com ele ontem. Um dia depois, se eu testar e eu estiver infectado pelo vírus, eu posso ter esse resultado positivo. Aqui em Brasília, inclusive, os laboratórios exigem um pedido médico, né? E eu acho que é justamente para poder ter a oportunidade de explicar isso. Então, uma pessoa me pediu, você pode me fazer um pedido porque eu estou preocupado? Eu falei, olha, deixa eu te explicar, eu acho que não tem indicação você fazer esse exame, né? Porque, veja, tá bom, você vai fazer o exame. Aí, se o exame vai dar, tem 40% de chance dele dar negativo e você ter a doença. O que vai fazer de diferença? Nada. E você tem a doença? Não, não tenho sintoma nenhum. Eu falei, olha, porque nesse roteiro que a gente está conversando, imagine a seguinte situação. A pessoa não tem sintoma nenhum e vem um teste positivo. É o melhor dos mundos para a pessoa, porque significa que ela tem contato com o vírus e não está desenvolvendo a doença clinicamente. Ou seja, provavelmente ela vai adquirir uma imunidade, tendo uma forma leve ou assintomática da doença. Quem é que não quer isso? Que depois fica imune a coronavírus, não é? Fica imune ao novo coronavírus, sem ter tido a doença e principalmente as formas graves. Eu hoje estou mais tranquilo, porque depois que eu tive a doença, e eu provavelmente estou imunizado, ainda vou colher a sorologia de imunidade, eu fico muito mais tranquilo para hoje, se eu precisar ver um paciente dentro de uma UTI, saber que a minha Sim. chance de pegar a doença praticamente inexiste, porque eu já tive. Né? Aí, assim como eu sou vacinado para sarampo. A partir do momento em que você testa positivo, você está sintomático, você tem alguns dos sintomas, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que informar alguma secretaria de saúde? Você tem que informar o hospital? Você liga para todas as pessoas que você encontrou nos últimos dias ou não é necessário? Vou dar outra resposta fora da caixa. A primeira coisa é manter a calma. Porque Tá. as pessoas entram em pânico, né? As pessoas ligam para a gente desesperadas. A primeira coisa é manter a calma, é entender, conhecer a natureza das coisas e saber o seguinte, a magnitude dos sintomas. Então, são sintomas leves a moderados? É uma coisa. São sintomas graves, tem falta de ar? É outra coisa. Né? A primeira coisa é ter calma e tal, e circunscrever bem, de preferência ter auxílio médico, né? Quem puder ter auxílio médico é bom ter auxílio médico, principalmente se tiver falta de ar, porque aí seja ir para o hospital, justifica ir para o hospital para ter uma avaliação mais detalhada pelo risco de agravamento. Né? Eu acho interessante, sim, avisar as pessoas com quem a gente teve. Quando eu adoeci, eu tive cuidado de telefonar. Por sorte, eu tinha ficado alguns dias fora do consultório, então eu tinha tido contato com poucas pessoas recentemente. E eu no consultório. Então eu avisei essas pessoas, olha, aconteceu, eu estou isolado aqui, um quadro compatível com Covid-19. Inclusive eu ainda estava esperando os testes, né? Falei, olha, estou esperando os testes, mas é bem possível. Se você tiver sintoma, me avise e tal. São meus pacientes, né? Mas eu fiquei bastante tranquilo, porque eu estava tomando todos os cuidados também para atender as pessoas com máscara, não é nem máscara comum, atendo com máscara N95, que é aquela máscara específica para isso, com álcool entre cada 100 pacientes em sala de espera, passando álcool onde as pessoas sentam, põe a mão na mesa, todo um cuidado assim de higienização. Então, que eu fiquei tranquilo de que a chance de eu ter transmitido era muito pequena. E, de fato, não teve ninguém que depois me deu retorno que ficou doente num prazo ali que poderia ter sido transmitido por mim, né? Porque também você não fica transmitindo tanto tempo assim, Sim. você transmite durante um período. Né? Como médico, como um profissional de saúde, lá em maio, o Ministério da Saúde já havia informado que cerca de 200 mil profissionais de saúde no Brasil haviam sido afastados durante esse período de quarentena de 14 dias necessária. E quando um médico testa positivo, e a gente tem diversos amigos em comum que testaram positivo durante esses últimos meses, é recomendável que a gente, aliás, não a gente, mas que os médicos liguem para os seus pacientes, informem essa infecção, porque eu imagino o medo que esses pacientes, muitos deles em estágio Esse de é um assunto muito vulnerabilidade. delicado, é um assunto muito delicado e eu mesmo tive que ter muito cuidado para fazer isso. Vou te dar um exemplo.
Teve uma paciente que eu telefonei, porque eu sei que eu tenho um contato excelente com a maioria dos meus pacientes, sou muito próximo deles e tal. Contato afetivo, inclusive. Alguns eu liguei avisando. Só que, por exemplo, imagine uma senhora que veio no consultório, já tinha um período até, era pouco provável que ela fosse acometida, e ela tinha transtorno de ansiedade colossal por causa da quarentena e do pânico de pegar a doença. Se eu ligo para ela e falo isso, ela vai parar no hospital de uma crise de ansiedade. Então, qual é a situação mais grave, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu não liguei para ela, eu liguei para a filha dela e falei, está acontecendo isso? Se acontecer alguma coisa com a sua mãe, você me avisa? Eu acho que a chance dela ter pego é minúscula, mas pega uma pessoa ansiosa, desesperada e fala isso para ela. Você joga gasolina na fogueira. Então, tem que É, saber como comunicar. Eu fiz de uma forma, é porque também eu atendo poucos pacientes, assim, numericamente, são consultas demoradas, eu não atendo muitos pacientes por dia. Então foi muito fácil de rastrear. Tinha tido um final de semana no meio, então foi fácil de olhar a agenda e ver quem era quem. Assim, foi um número até é modesto de uma, pacientes para poder é uma resolver. comunicação justa, mas também compassiva e ponderada. Agora, como é que você faz isso se você atende num pronto-socorro? Se você atende no contexto, às vezes, que você atende no ambulatório, que você atende 20 pacientes numa manhã, né? É complicado aí você fazer isso. Agora, eu não vejo que tenha uma obrigação ética do médico avisar, porque a doença está em todo lugar. Nem dá mais para saber de quem pegou, sabe? Não dá mais para saber de quem pegou. As pessoas podem estar pegando no supermercado, na rua. Eu vou dar um exemplo interessante. Tinha um senhor de 62 anos que estava intocado em casa, né? E a situação estava assim de um jeito que ninguém nem ia na casa dele. Um irmão ia lá, mais novo, e deixava as compras na porta. Eles borrifavam álcool nas compras. Então, assim, os filhos, quando voltavam do trabalho, iam direto tomar banho, sabe? Entravam em casa com higienizando sola de sapato. Um esquema de isolamento, assim, muito delicado. Aí ele começou a desenvolver um quadro gripal. A filha desenvolveu um quadro de tosse estranho, que durou 3 dias, mas nem se percebeu que aquilo poderia ser Covid-19. Uma tosse esquisita que demorou 3, 4 dias e sumiu. E uns 4 dias depois, ele começou com um quadro que foi parecia uma gripe grande, assim, uma gripona, e foi piorando, piorando. Aí ele telefonou para um médico amigo e pediu para fazer o teste de Covid. Fez o teste, deu negativo, né? E aí ele ficou tranquilo, falou, não, Covid não é, porque o teste é negativo. Era um falso negativo. Por quê? Porque aí, no 9º dia, quando ele agravou, aí me pediram para ir lá. Aí eu fui na casa dele, mas assim, pensa num caso que é clássico de Covid. Eu auscultei ele, o pulmão todo tomado. Eu falei, nossa, esse camarada tá grave, muito grave. A taxa de oxigenação no sangue baixa, tal. Ele precisou ser internado, a tomografia mostrou que era Covid. E é interessante, a tomografia era claramente Covid, assim, um padrão claro de Covid. Mas os testes dele sorológicos, né, como a gente estava falando, todos negativos. Mas é aquela história, você vê um animal de 4 patas, que tem rabo, tem pelo, tem bigode, faz miau. Você vai falar que é um cachorro? Não dá, né? Ainda num contexto de pandemia. Então, assim, ele realmente tinha um quadro absolutamente clássico de Covid. Mas a sorologia, os testes PCR foram negativos, ele fez até 2, né? Os 2 foram negativos, mas era um quadro clássico. Essa pessoa, por exemplo, ela ficou aguardando, falando, eu não preciso ir no hospital porque Covid não é, e era, né? Porque veja o problema da interpretação. E eu, quando percebi o caso, e aí eu volto no que eu estava explicando, quando eu percebi a gravidade do caso pelo telefone, quando me explicaram, eu fui lá. Só que eu cheguei lá todo paramentado, com máscara especial, aquele face shield, que é aquele escudo, né, que as pessoas já viram, um escudo transparente que fica, com óculos de proteção, com luva, usando um avental, um capote especial. E num dado momento, quando eu revelei que era Covid, a esposa dele perguntou assim, mas por que o senhor veio aqui? Isso foi bem antes de eu adoecer. Eu falei, mas por que o senhor veio aqui se o senhor acha que é doença? Eu falei, porque é o meu trabalho. Eu tenho que me paramentar e tenho que ir trabalhar, porque se eu não for atender as pessoas, quem que vai atender? Os médicos são fronte, os enfermeiros estão adoecendo mais, os médicos, os profissionais de saúde, porque a gente tem que atender as pessoas.
E aí a gente não pode ter medo, a gente tem que tomar os nossos cuidados, mas não pode ter medo, tem que continuar trabalhando. E aí, voltando para a questão mais prática, você não mora sozinho, né? Não. Tá, mas aí no momento em que a pessoa testa positivo, a pessoa está sintomática, toda aquela história. Mas a gente sabe que no Brasil a realidade é muito diferente da Europa, né? Quando o vírus ele chega nas comunidades, aonde muitas vezes mais do que 5 pessoas dividem um espaço pequeno, dividem o mesmo cômodo. E como que, se você testa positivo, você parte do princípio que as outras pessoas no teu convívio íntimo também estão com a infecção do coronavírus e todo mundo faz a quarentena junto, ou testei positivo, eu já me isolo do resto da casa, se possível, para tentar preservar eles? Eu acho que tem situações e situações. Por exemplo, se você morar com pessoas que têm um grupo de risco diferente do seu, por exemplo, lá em casa sou eu, minha esposa e minha filha de 9 anos. Nenhuma delas tem doenças que as colocariam em risco de ter uma forma grave da doença. Ninguém tem asma, ninguém é diabético, hipertenso, naturalmente não são idosos, né? Então são pessoas que teriam o mesmo risco de desenvolver a doença na forma grave do que eu. Então nós tomamos algumas medidas de isolamento. Por exemplo, eu fui dormir no quarto da minha filha e fiquei lá, e a minha filha passou a ficar no meu quarto com a minha esposa, enquanto durou a quarentena. Naturalmente separar utensílios, todas as coisas possíveis de passar, uso de máscara, tudo isso a gente fez. Agora, eu não fiquei na situação de isolamento absoluto, de ficar dentro do quarto, isolado, trancado, e só me levava a uma refeição. Isso eu não achei que precisava fazer. Já um colega médico que tem em casa uma mãe idosa e doente, ele fez isso. Aí ele ficou isolado dentro da casa dele. Foi uma situação, inclusive, psiquicamente muito penosa para ele. Mas ele tinha uma situação que justificava. Então, eu estou falando isso, veja só, isso no contexto de classe média, de pessoas que têm como se isolar dentro da própria casa. Agora, como você citou, e como é que fica, por exemplo, aquela pessoa que não tem... Quatro pessoas moram num quarto e sala. Não tem como isolar. E aí fica aquela história, né? Tinha uma piada que se fazia quando eu era estudante de medicina, que dizia assim, olha, o paciente às vezes era tão pobre que a gente ia dar uma receita e a gente dizia assim, olha, aqui dá vontade de você receitar para ele ter café, almoço e jantar entre os remédios, né? Porque geralmente você fala, tomar o remédio no café, almoço e jantar. A gente falava assim, vamos falar para ele ter refeição no café, almoço e jantar para poder tomar o remédio, porque a pessoa não tinha o que comer. Não era uma piada do tipo fazendo graça da pessoa, mas era pelo dramático da situação, que você tinha que dar um remédio, a pessoa não tinha nem comida. Então, como é que você vai falar de isolamento social numa comunidade que as pessoas moram num quarto e sala? Não dá para falar disso. E aí você vai falar, por exemplo, de as pessoas usarem máscara e álcool gel, de pessoas que às vezes não têm o que comer. Fica um pouco estranho isso. É claro que a gente tem que tentar orientar, ver um recurso. Tem muitas maneiras de fazer isso da maneira com assistência social e tal. Mas a gente também tem que ter uma razoabilidade. Nós moramos num país, não é, que quem tem um teto, um chuveiro quente e 3 refeições por dia é muito rico, né? É muito rico. E é diferente. Nosso país é desigual. Aliás, os países todos no mundo existe muita desigualdade social e essa pandemia está mostrando coisas interessantes, porque é uma doença muito ampla. Ela pega do rico ao pobre, né? Interessante que em Brasília, por onde que começou a doença? Começou pelo Lago Sul. O Lago Sul é um bairro nobre, é a maior renda per capita do Brasil, é o Lago Sul, não é? E começou por quê? Porque as pessoas estavam viajando para o exterior e começaram a adoecer lá. Mas quem mora numa casa que tem 4, 6 quartos, tem muita facilidade de se isolar, né? Então, assim, algumas casas que são grandes e pessoas que têm uma condição financeira muito maior. Então, assim, o que precisa ver é cada contexto, por isso depende. Você não imagina, é só, se você e fala... não só é prático isolar uma pessoa dentro de uma casa grande, como também não é um sacrifício, né? Ficar dentro Não, daquela região. A gente fala de isolamento social em Brasil, a gente fala de lockdown na América Latina, a gente não tem ideia que o momento mais difícil da situação daquele sujeito é o voltar para casa no final do dia, é o estar dentro de casa, é uma situação de conflito. A gente fala de diversos conflitos hoje em comunidade, não só em comunidades, mas enfim, é uma realidade brasileira.
Aí você fala em lockdown, 60 dias trancado em um local onde aquilo ali é o maior sacrifício do sujeito. É muito difícil a gente impor essa realidade. Claro que a gente viu os efeitos positivos na Itália, França, a gente viu nos Estados Unidos, em algumas regiões, mas vai para a América Latina, vai para a África como continente, também dificulta bastante essa prática de isolamento. Você vê, por exemplo, uma das maiores favelas da América Latina fica aqui na região da Ceilândia, no Distrito Federal, que são as comunidades do Pôr do Sol e Sol Nascente. E lá a situação é muito dramática, como qualquer situação de moradia e habitação que tem essa característica de favelização. Como é que vai ser? São quase 100 mil pessoas, 90 e poucas mil pessoas hoje. Como é que você trabalha numa situação dessa, né? Quando acontece esse tipo de situação, quando a doença chega num lugar desse? É muito delicado para o gestor público ter que trabalhar com isso. Então, assim, você tranca as pessoas em casa. Mas imagine que uma grande parte dessas pessoas também são autônomos, né? É o sujeito que trabalha, assim, vendendo na hora do almoço para poder jantar. Então, assim, são muitos os desafios para o país, desafios econômicos, desafios sociais, desafios de a gente não deixar as pessoas numa situação de desalento. Eu acho Mexeu com todas as que nossas bases. teve uma conversa, Gusoli, que eu tive com você bem no começo da pandemia, muito antes de eu adoecer, e até antes de você adoecer também, lá em março, que você me disse uma coisa que me marcou muito. Ele falou, essa história vai mudar o mundo de uma maneira muito importante. A gente vai perceber que a gente pode trabalhar de um jeito diferente, né? Com mais encontros como esse, que são muito produtivos, mas cada um tem uma região geográfica. A gente vai usar menos transporte, a gente vai mudar nossos hábitos de consumo, a gente vai mudar muito das nossas relações, não é? E esse impacto profundo, ele também pode ter um efeito positivo, né? Quantos de nós, eu, por exemplo, eu gosto muito, eu sou neto de gaúcho, né? Mas eu adoro churrasco, mas como é que eu posso fazer churrasco com os meus amigos hoje se eu não posso sequer encontrá-los? Então, quando eu puder fazer um churrasco, vai ser um momento de muita alegria. A frequência aos cultos religiosos, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade religiosa, qualquer que seja, quanto que isso é caro para as pessoas que gostam disso, que apreciam isso, que têm isso nas suas vidas como algo importante, quanto custa caro as pessoas não poderem ir nos rituais de uma maneira, frequentar seus rituais. Então, são tantas as coisas que estão hoje, as pessoas estão privadas e, ao mesmo tempo, tendo oportunidades de aprender a fazer de uma forma diferente aquilo que elas já faziam. São tantas as coisas que a gente vai sair do lado de lá dessa pandemia de uma forma melhorada. Tem muita penúria, sofrimento que a gente está passando, mas a gente vai ter muita coisa que a gente vai sair melhorado do lado de lá. Vai sair mais capacitado, né? O valor do tempo está ganhando outros pesos e medidas. Então, a gente vai, com certeza... E aquele que sair dessa pandemia sem nenhuma modificação em si, nas suas relações, não só com o tempo, mas também com os outros, é porque usou a máscara no local errado, está cobrindo os olhos e não está aproveitando esse momento que é uma imposição da vida, é uma imposição que 2020 trouxe para a nossa sociedade como um todo, e a gente tem que utilizar isso para uma transformação pessoal também, é necessário. Eu vi uma charge essa semana, um neto liga para a avó e fala, vó, tô com saudade, não posso te visitar, e a avó responde, você nunca veio aqui? Então agora a gente está sentindo saudade, a gente está sentindo saudade de coisas que a gente não praticava quando podia, porque a gente simplesmente ficava naquele local confortável onde eu posso, se eu quiser. Agora você não pode, mesmo que você queira. Então a gente muda o nosso conceito, a gente começa a sentir falta de coisas que a gente não tinha. Isso mesmo. E deixa eu te perguntar, doutor Otávio, para a gente encerrar nossa conversa, a gente falou sobre o que fazer, mas eu acho que tão importante quanto isso é a gente mencionar também o que não fazer. A gente viu quando o vírus chegou na França, acabou sendo até para muitos um impacto muito grande, uma novidade, não utilizar ibuprofeno, caso tenha algum sintoma que pode ser linkado ao coronavírus, ao novo coronavírus. Isso segue, permanece? Tem alguma outra recomendação do que não fazer, o que não tomar? Não, eu acho que aí entra, em relação à medicação, entra muito naquela seara de que, por exemplo, para citar,
cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, tem os apaixonados que dizem que tem que usar e os apaixonados dizem que não tem que usar. Eu não vejo assim que a gente possa sustentar nenhuma dessas duas posições com o pé fincado. Para dizer assim, não pode fazer, não deve fazer. Eu posso dizer o que eu fiz e o que eu posso fazer com os meus pacientes e por que eu faço e por que eu acho que deve fazer. A hidroxicloroquina, por exemplo, até aqui não me convenceu, porque tudo que eu estudei dela, achei que não tem elementos suficientes. Mas também não acho que é nenhum crime se a pessoa for usar na hora que ela estiver doente. Não acho que está errado, que é uma coisa que tenha que ser recriminada. A mesma coisa a ivermectina, né? Só acho que para profilaxia já exagera um pouco, que aí realmente não dá para encarar, né? O sujeito começar a tomar cloroquina para um dia não ter Covid. Acho que isso aí também, essa realmente Como acho que não forma se de deve fazer. prevenção. Porque tem riscos, não é uma medicação inócua, né? Uma das coisas que eu acho importante citar, que as pessoas dizem assim, mas é um remédio que é usado há muito tempo e é seguro. É verdade, só que não é usado nas mesmas doses, é usado em doses diferentes, menores, né? Quando se usa para reumatologia. Primeiro ponto. Segundo, é que existem vários exemplos na medicina de remédios que eram já consagrados e quando foram usados para uma determinada situação nova, se mostraram maléficos. Um exemplo clássico disso é a aspirina, o AS. O AS é um remédio que já existe, é secular, né? Só que quando ele começou a ser usado na dengue, ele favorecia o acontecimento de uma síndrome hemorrágica. E aí, na dengue, o AS é contraindicado para baixar a febre. Não deve ser usado em caso suspeito de dengue, né? Porque ele pode promover uma hemorragia. Então, um remédio que é antiquíssimo, seguro, já muito conhecido, já muito usado, mas que em uma situação nova foi visto como maléfico. Então, a gente não tem realmente estudos que já mostrem categoricamente que a cloroquina e a hidroxicloroquina são totalmente seguras e totalmente eficazes, né? E Mas desses em medicamentos medicina de fácil acesso que se tem em casa, que se compra na farmácia para baixar uma febre, esses são não tem. seguros nesse momento? Tem essa história com o ibuprofeno, mas isso também não prosperou muito na literatura, porque os estudos que mostraram isso eram um risco mais teórico, não se confirmou mesmo. Mas, na dúvida, o que se fala é evitar usar anti-inflamatório, como o ibuprofeno, para não mascarar sintoma. Então, acaba se usando muito dipirona, acaba se usando muito o paracetamol, né? Eu não estou aqui prescrevendo, eu estou fazendo uma explicação que as pessoas acabam usando sintomáticos. Eu acho que tem muito cuidado com a automedicação em qualquer situação. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas... Eu que sou médico não faço automedicação para mim, porque eu me preocupo porque assim, você nunca sabe se você está conseguindo avaliar as coisas com a necessária acurácia. Quando a pessoa adoece, às vezes ela não está enxergando todos os elementos, né? E é interessante. Eu, por exemplo, trato determinadas condições eu conheço muito bem, mas teve um dia que eu precisei ser medicado para uma delas e que o médico que me atendeu me falou um detalhe sobre o assunto que eu falei, puxa, eu não tinha parado para observar esse aspecto, que podia ter uma interferência na escolha da medicação, né? Sim. Então, acho que o médico tem que tomar especial cuidado com a automedicação, mas todas as pessoas têm. Mas essas medicações de uso comum para gripe e resfriado, em geral, elas não vão fazer mal para tratar a Covid-19. Ótimo. Doutor Otávio, muito obrigado pelo teu tempo. Foi ótimo ter essa oportunidade também de conversar um pouco contigo. Essa é a minha janela para o mundo, é o meu telefone, eu encontro todo mundo, todas as pessoas queridas do Brasil, por esse vínculo digital, virtual. Então, muito obrigado por ter participado desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, curte aqui no link, compartilha com seus amigos, com a sua família e fique de olho nos próximos vídeos também. Valeu, doutor Otávio. Obrigado. O prazer foi meu, fico à disposição se alguém precisar mandar alguma mensagem para mim, fazer alguma dúvida, otaviocastelo com 2l.com.br. Forte abraço para vocês todos e uma mensagem final é assim, nós estamos num momento da história da sociedade que nós estamos atravessando, é como atravessar um rio a nado. Tem hora que parece que não vai chegar do outro lado, que a margem não vai chegar, que a perna está cansada e vai dar cãibra, que a gente vai morrer afogado, mas vem dar tudo certo, a gente vai chegar do lado de lá e vai chegar fortalecido. E quanto mais nós nos unirmos uns com os outros, nos apoiarmos, tanto melhor será para a gente superar esse momento histórico da história da humanidade que a gente vai ter para contar para os nossos descendentes e a gente vai ter na nossa história de construção pessoal. Eu desejo que todos nós possamos continuar bem. Felicidade para todos. Um grande abraço.
Fernando, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o seu público que te acompanha, com esse projeto maravilhoso que você está desenvolvendo, e fico à disposição sempre que eu puder colaborar. Um forte abraço para você também. Legal, te cuida aí, Otávio. Tchau, tchau.